Olá a todos, tudo bem? Vamos então a mais uma aula de Química. Na aula de hoje falaremos sobre os números quânticos. Os números quânticos nada mais são do que 4 números que nos permitem individualizar um elétron dentro do átomo. Então é como se nós estivéssemos falando o endereço do elétron. Então a partir de 4 números que nós veremos hoje, nós poderemos saber de qual elétron dentro de um átomo nós estamos falando. Então, para nós iniciarmos aqui a nossa conversa sobre os números quânticos, nós começaremos aprendendo o que é um elétron diferenciador. Vamos ver juntos? Então, pessoal, o elétron diferenciador ou de diferenciação é o último elétron a ser colocado na distribuição eletrônica. Então, o último elétron que vai entrar no nosso átomo, ele nós vamos chamar de elétron de diferenciação ou elétron diferenciador. Vamos ver aqui, por exemplo, no caso do oxigênio. O oxigênio possui número atômico igual a 8. Isso significa, nós sabemos, que ele possui 8 prótons. Mas como aqui nós estamos falando de um átomo neutro, nós sabemos também que ele possui 8 elétrons. Então, pessoal, vamos fazer a distribuição eletrônica do elemento oxigênio aqui desse átomo de oxigênio, distribuindo esses 8 elétrons, e aí nós veremos que o último deles será o elétron de diferenciação. Olha só, aqui no diagrama de Linus Pauling, então, nós temos a sequência para fazer a distribuição desses elétrons, não é verdade? Começamos ali no 1s2, então vamos colocar aqui 1s2, 2s2 e 2p. Olha só, já distribuí 4, eu tenho 8. No subnível P, aqui 2p, eu posso colocar até 6 elétrons, mas eu só tenho 4. Então eu vou terminar aqui a minha distribuição em 2p4. Pronto, 2 mais 2, 4, com mais 4. Agora eu tenho aqui os 8 elétrons do elemento oxigênio, desse átomo de oxigênio. E aí, pessoal, aqui dentro do subnível P, eu tenho 4 elétrons, e o último desses elétrons é o que nós vamos chamar de elétron diferenciador. É o último elétron que se encontra aqui no subnível mais energético. Pessoal, de modo geral, quando nós falamos aqui dos números quânticos, é muito comum nós nos referirmos aos números quânticos do elétron diferenciador, que é o último elétron do átomo. Mas isso não significa que apenas esse elétron possui números quânticos, tá legal? Todos os elétrons, qualquer elétron num átomo possui esses 4 números que nós veremos na aula de hoje e que nos permitirá, então, identificar, individualizar esses elétrons. Então, cada elétron, qualquer elétron, possui os números quânticos. Vamos ver, então, agora quais são eles? Vamos começar falando, pessoal, aqui do número quântico principal, que é representado pela letrinha N, e que nós já estamos vendo aqui ao longo das nossas aulas, não é isso? O número quântico principal, ele indica para nós o nível de energia. Lembram-se quando nós falamos lá do átomo de Bohr, que ele tinha descoberto os níveis de energia, que variam de 1 a 7, e também são representados pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Então, letras maiúsculas. Cada uma dessas letras, então, representa um nível de energia, que também pode ser representado pela letra N, ao qual é associado um número. Então, a camada K tem um número quântico principal igual a 1, a camada L tem número quântico principal igual a 2, nada mais é, então, do que o nível de energia, tá legal? Então, o nível de energia é aqui o nosso número quântico principal, e nós já estamos falando sobre isso aqui há bastante tempo. Vamos ver então alguns exemplos que podem aparecer aí nas provas para vocês identificarem o número quântico principal. Então, olha só, temos aqui 4 exemplos. Então, qual é o número quântico principal se nós tivermos, por exemplo, aqui o subnível 3s1? Então, aqui a gente pode dizer que o número quântico principal, o N, é igual a 3. Lembram-se, pessoal? Então, esse primeiro número que aparece, ele indica para nós o nível de energia ou a camada. Então, esse é o primeiro número quântico que vai nos ajudar a identificar, a localizar o elétron. Olha só, no segundo exemplo aqui, nós temos o N igual a 2. No terceiro exemplo, o número quântico principal igual a 4. E no último exemplo aqui, o número quântico principal igual a 5. Bem tranquilo, não é mesmo?
Vamos então, pessoal, falar agora sobre o número quântico secundário ou azimutal, que é representado pela letra L. Pessoal, azimutal vem de azimuth, que indica a orientação do subnível. Eu já mostrarei para vocês aqui uma figura que vai nos mostrar melhor por que esse número quântico secundário também é chamado de azimutal. Olha só, o número quântico secundário, ele indica para nós agora o subnível de energia, que havia sido descoberto lá por Sommerfeld, lembram-se? Então, pessoal, nós temos aqui os 4 subníveis conhecidos atualmente e que podem conter elétrons, não é isso? Então, nós temos o subnível 0, que também é representado pela letrinha S, o subnível 1, representado pela letrinha P, o subnível 2 pela letra D e o subnível 3 pela letra F. Então, agora vamos localizar lá nos nossos exemplos e vamos ver qual é agora o número quântico secundário daqueles exemplos. Olha lá. Então, lembram-se, nós falamos aqui no caso do 3s1 que o número quântico principal é aqui o número 3. E qual é o número quântico secundário? É o subnível, pessoal. O subnível aqui não é o subnível S. Olha só, o subnível S é associado ao número 0. Então, pessoal, aqui o número quântico secundário, ou L, é igual a 0, porque esse é o número associado ao subnível S. E aqui no segundo exemplo nós temos o subnível P. O subnível P, nós sabemos, tem o número quântico igual a 1. Então aqui o número quântico secundário é igual a 1. No subnível D, nós temos o número quântico igual a 2. E no subnível F, o número quântico é igual a 3. Então, pessoal, é bem importante só não esquecer que o S tem um número 0 associado a ele. É isso só que pode confundir. Às vezes a gente pensar, bom, se o S é 1, aí vai 2, 3 e 4 e a gente acaba errando, tá bom? Então vai de 0 a 3. São 4 subníveis conhecidos, mas o primeiro, o S, ele tem o número 0. Então é só se lembrar que o S é 0 e depois é só seguir na sequência. S, P, D, F, 0, 1, 2, 3. Então até aqui nós já tínhamos visto, né, pessoal? Vamos começar realmente então a ver os dois últimos números quânticos que nós não conhecíamos ainda. O primeiro deles é o número quântico magnético, que vai indicar agora para nós o orbital dentro do subnível. Olha só como é que funciona, pessoal. Então cada orbital pode comportar até 2 elétrons, ok, pessoal? No máximo 2 elétrons por orbital. Eu já mostro para vocês como é que nós vamos representá-los então. Aqui eu trouxe de novo para nós os subníveis associados aos números 0, 1, 2 e 3, porque dentro de cada subnível nós teremos então os números quânticos magnéticos. E aí, pessoal, o número quântico magnético ele vai variar de menos L até mais L. E o que é o L mesmo, pessoal? O L é um número quântico secundário. Olha só, no caso do S, o número quântico é 0, então nós vamos variar de menos 0 até mais 0. Como o 0 menos 0 e mais 0 é igual, a gente vai ter apenas um único orbital aqui no subnível S. Olha só como é que fica então. No subnível S, nós temos apenas um orbital. Esse orbital, então, do subnível S comporta até 2 elétrons, como nós já tínhamos visto lá na distribuição eletrônica. E aí esse orbital ele vai ter um número magnético aqui igual a 0, porque ele vai de menos L até mais L, então nós temos aqui apenas o orbital 0. O que vai acontecer, pessoal, agora para o subnível P? O subnível P é o de número 1. E nós falamos, os orbitais eles vão de menos L até mais L. Então nós vamos de menos 1 até mais 1. No caso, então, do subnível P, nós teremos 3 orbitais. Quais são eles? O menos 1, o 0 e o mais 1. Lembram-se que nós falamos que em cada orbital cabem até 2 elétrons? Então, se eu tiver aqui, olha só, 2 elétrons, mais 2 elétrons, mais 2 elétrons, eu vou ter os 6 elétrons que o subnível P comporta. Lembram-se quando a gente falava lá do P6? Então está aqui, nos 6 elétrons que cabem no subnível P, eles ficam divididos aqui nos 3 orbitais do subnível. Quando nós falamos do subnível S, nós sabemos que lá no subnível S cabem apenas 2 elétrons, por isso que nós temos apenas um único orbital. O que vai acontecer, vocês acham, agora para o subnível D? O subnível D não tem o L, o número quântico secundário, igual a 2, então nós vamos de menos 2 até mais 2. Ou seja, pessoal, olha só, então nós vamos ter aqui o menos 2, o menos 1, o 0, o mais 1, e o mais 2. Então, de menos L,
Como D é igual a 2, o L associado ao D é igual a 2, nós vamos então de menos 2 até mais 2. E aí, pessoal, bem tranquilo, olha só, eu posso colocar aqui 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 elétrons. Então, 2, 4, 6, 8, 10. Exatamente o que nós vimos lá na distribuição eletrônica. No subnível D, eu posso ter até 10 elétrons. E é claro, então, que vocês já sabem que no subnível F, nós vamos... Qual é o número quântico do subnível F? O número quântico secundário é 3, é o seu L, não é isso? Então, aqui nós temos o L igual a 3. Por isso, ele vai ter orbitais que vão de menos L, que é menos 3, até mais L, que é mais 3. E aí vamos preenchendo os outros. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Né? Aqui positivo. 1 e 2 positivos. Tá legal, pessoal? Então esses aqui são os orbitais do subnível F. E em cada orbital nós podemos ter 2 elétrons. No máximo 2 elétrons. Se nós somarmos aqui esses 7 orbitais, vezes 2 elétrons em cada orbital, nós vamos ter os 14 elétrons que cabem no subnível F. Então é bem tranquilo, pessoal. Qual é, então, o terceiro número quântico que nós vimos, ou o número quântico magnético? É aquele que representa o orbital. Então, se nós estivermos lá no orbital 0, no menos 1, no menos 2, no menos 3, esse é o número quântico, o terceiro número quântico, o número quântico magnético, representado aqui pela letrinha M. E para nós sabermos, para nós fazermos um exemplo, vai ser importante também nós vermos primeiro o quarto número quântico, que é o número quântico de spin. Vamos olhar e aí a gente já vai ver lá nos exemplos o número quântico agora magnético e o de spin juntos, tá legal? Vamos ver juntos então. Olha só, pessoal, então o número quântico de spin, representado pela letrinha S, vai indicar para nós a rotação do elétron. E ele pode ser menos meio ou mais meio. Pessoal, vamos entender aqui o que significa esse último ou quarto número quântico que nós estamos vendo. É o número quântico de spin. Spin é rodar, né? Girar. O que significa isso? Significa que olha o que acontece. Em cada orbital nós podemos ter 2 elétrons, não é isso? No máximo 2 elétrons. Só que os elétrons eles possuem a mesma carga. Os 2 elétrons que estarão naquele orbital, eles terão o quê? Cargas negativas. E nós sabemos que cargas iguais se repelem. Então, como colocar duas partículas, né? Vamos chamar aqui o elétron de partícula por enquanto. Nós sabemos que há uma dualidade do elétron, que ele também se comporta como onda, mas vamos imaginá-lo agora como partícula. Como é que eu vou colocar ali duas partículas com a mesma carga no mesmo orbital? O que eles vão fazer para não se repelirem? Eles vão então ter um momento angular, uma rotação, que vai ser sempre em sentido contrário um do outro. Isso vai gerar um campo magnético oposto. Então, cada elétron vai estar girando num sentido oposto, né? Vamos tentar fazer assim, ó. Então, um elétron girando para um lado e o outro para o outro, isso vai gerar campos magnéticos opostos que vão se atrair e então vão compensar a repulsão eletrônica. Tá legal? Isso não é tão importante vocês entenderem com muita profundidade, mas é importante saber que esse quarto número então indica a rotação do elétron. Por isso que nós vamos chamar de mais meio ou menos meio. E aí, pessoal, qual que está no mais meio e qual que é o menos meio? É pura convenção, tá legal? O próprio exercício normalmente vai informar para vocês, olha, o primeiro elétron que entrar naquele orbital, nós vamos convencionar que ele vai ter spin mais meio, ou o contrário, menos meio. Tá legal? E ele também vai dizer para você se a setinha para cima indica mais meio ou menos meio. E eu vou mostrar para vocês então o que é essa setinha que eu estou falando. Vamos ver aqui. Então, pessoal, nós podemos associar aqui ao número quântico de spin uma setinha. Normalmente se convenciona que o spin menos meio é equivalente à setinha para cima. Mas isso pode variar e o exercício vai falar para vocês. Se ele disser que o menos meio é setinha para cima, o mais meio vai ser a setinha para baixo. Isso apenas indica que esses dois spins aqui são contrários. Se um está girando num sentido, o outro vai estar girando no sentido contrário, tá legal? É somente uma convenção. E aí, pessoal, nós precisamos entender aqui a regra de Hund, que vai nos dizer o seguinte: deve-se completar todos os orbitais antes de colocarmos outro elétron no mesmo orbital. Bem lógica aqui essa regra, olha só. Nós não estamos falando sempre de partículas com a mesma carga, os elétrons não são todos negativos? Então, se eu ainda tenho no mesmo subnível mais orbitais vazios, por que é que eu vou colocar 2 elétrons num orbital, se eles têm alguma tendência a se repulsarem,
se eu ainda tenho orbitais vazios. Então, primeiro, pessoal, nós vamos colocar um elétron em cada orbital. Depois que todos os orbitais estiverem cheios, se ainda tivermos elétrons para colocar, aí nós voltamos lá no primeiro orbital e vamos aí sim colocar um segundo elétron no mesmo orbital, claro que com spin diferente. Se um era mais meio, o outro vai ser menos meio e vice-versa. Vou mostrar para vocês aqui na prática, fiquem tranquilos. E além disso também, pessoal, nós temos aqui o princípio da exclusão de Pauli, que nos diz que nós teremos, claro, sempre spins contrários em cada orbital. E é graças a esse princípio da exclusão que nós nunca teremos o mesmo elétron dentro do átomo com os 4 números quânticos iguais. Sempre, se eu der para vocês 4 números quânticos, eu estarei individualizando um elétron. Vamos ver então agora sim os nossos exemplos para nós vermos juntos aqui o número quântico magnético e o de spin. Olha só, lembram-se nós tínhamos aqueles exemplos lá anteriores? No primeiro caso aqui nós sabemos que o número quântico principal é 3 e o número quântico secundário ou azimutal é 0, que é associado ao S, não é isso? Agora, pessoal, qual é o número quântico magnético desse elétronzinho aqui, o S1, que apareceu? Olha lá. Nós sabemos, então, que o S, o subnível S, possui apenas o orbital 0. Então, nós já sabemos aqui que o número quântico magnético desse elétronzinho ali vai ser igual a 0. E, além disso, pessoal, nós temos agora que ver qual vai ser o número quântico de spin. Como eu só tenho um elétron para colocar, vamos convencionar colocar primeiro aqui setinha para cima. Então esse daqui é o primeiro elétron que vai entrar nesse orbital e nós vamos chamar então esse número quânticozinho dele de spin de menos meio, mas isso é uma convenção. Se eu quisesse adotar mais meio como primeiro, também não tem problema. Vamos ver agora aqui no segundo caso, olha só. No segundo caso aqui, nós sabemos que o subnível P possui, então, ele possui o número quântico secundário igual a 1, então ele vai ter os orbitais menos 1, 0 e 1. E agora, pessoal, eu tenho 4 elétrons para colocar. Lembram-se aqui da regra de Hund? Primeiro nós vamos completar todos os orbitais. Então vamos lá. Vamos convencionar, então, primeiro a setinha para cima. Vamos colocar aqui 1, 2... Pronto, já colocamos 3 elétrons e agora eu não tenho mais orbitais vazios. Preciso ainda colocar mais um. Eu venho aqui no primeiro orbital e vou colocar o segundo elétron com o spin contrário. Então, olha só, onde é que está aqui o nosso elétron diferenciador, que foi esse último que eu coloquei aqui no orbital? Bom, ele está, olha só, nós sabemos, ele está no nível de energia 2, então N igual a 2. Vamos colocar aqui todos os números quânticos desse elétron. Ele tem o número quântico principal igual a 2, que é o nível de energia. No subnível, que é o número quântico secundário, ele vai estar no subnível P, que é igual a 1. E agora, pessoal, ele vai estar em qual orbital? Ele não está no orbital menos 1, então seu número quântico magnético é igual a menos 1. E ele foi o segundo a entrar. E nós convencionamos que o primeiro, setinha para cima, teria spin menos meio. Então ele vai ter aqui o spin igual a mais meio. Vamos ver mais um exemplo ainda, pessoal. Olha só agora aqui o 4D9. Nós sabemos que o D tem um número quântico secundário igual a 2. Então ele vai ter os orbitais indo de menos 2 até mais 2. Vamos colocar aqui então, olha só. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E aí nós temos que colocar, pessoal, 9 elétrons. Então vamos lá. Regra de Hund, primeiro todos os orbitais vão ter que ser preenchidos. Então olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, enchi todos os orbitais. Agora eu vou continuar colocando no primeiro orbital, sempre com spins contrários, de acordo com o princípio da exclusão de Pauli. Então agora nós vamos colocar a setinha para baixo aqui, 6, 7, 8 e 9. Pronto, distribuímos os 9 elétrons aqui no subnível D. Então, pessoal, olha só, ele vai ter o número quântico principal, N, igual a 4. Nós temos aqui o número quântico secundário, ou azimutal, L, igual a 2, não é isso? S é 0, P é 1, D é 2. Então ele tem aqui
o número quântico secundário igual a 2. E agora, pessoal, qual vai ser o número quântico magnético do último elétron que nós colocamos? Esse aqui foi o último elétron que nós colocamos, não é isso? Então, olha aqui, ele vai ter o número quântico magnético, o M, igual a 1. E, por fim, nós teremos o quê? O spin dele, como ele foi o segundo a entrar. Então, nós convencionamos que o primeiro a entrar teria spin menos meio, então o spin dele será igual a mais meio. Pronto, temos aqui os 4 números quânticos também para o nosso segundo exemplo. Então, pessoal, vamos ver agora aqui o nosso último exemplo aqui, o 5F14. Vamos achar, então, todos os números quânticos relacionados aqui ao último elétron, o elétron de diferenciação. Olha lá. Então, ele está no subnível F, e nós sabemos que o subnível F equivale ao número quântico 3, número quântico secundário ou azimutal 3. Por isso, então, ele vai ter orbitais que vão de menos 3 até mais 3, não é isso? Passando sempre aqui, olha só, pelo menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Pronto, então temos aqui todos os orbitais do subnível F. Então, olha lá, pessoal, nesse caso nós vamos ter o número quântico principal, N, igual a 5, porque ele está aqui no 5º nível de energia, certo? Depois, qual é o número quântico secundário ou azimutal, que é representado pela letrinha L, e como é o F nós sabemos que é 3, não é isso? O S é 0, o P é 1, o D é 2, o F então será 3. Então aqui nós teremos número quântico secundário igual a 3, representando aqui o subnível de energia. Agora, pessoal, então vamos distribuir os 14 elétrons que nós temos aqui. Olha lá. Vamos sempre seguir a regra de Hund e colocar primeiro um elétron em cada orbital até completar todos, certo? Então vamos lá, nós temos 14. Vamos aqui então, vamos convencionar então primeiro sempre a setinha para cima, nós vamos chamar de spin menos meio. Olha lá, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Colocamos já os 7 primeiros elétrons com o spin menos meio. Agora vamos colocar mais 7. O 8º, o 9º, sempre com spins contrários, pelo princípio da exclusão de Pauli, não é mesmo? Então colocamos aqui o 8º, 9º, 10, 11, 12, 13... Pronto, colocamos aqui, pessoal, os 14 elétrons que nós tínhamos, completando aqui todos os orbitais do subnível F. E para esse último elétron que nós colocamos aqui, nós vamos ver que ele está, olha só, no orbital mais 3. Então ele vai ter o seu número quântico magnético igual a 3 ou a mais 3. E por fim, como ele foi o segundo a entrar e nós convencionamos que o primeiro teria spin menos meio, ele vai ter então o seu spin igual a mais meio. Então, pessoal, nós vimos aqui os 4 números quânticos. É só uma questão de praticar. Nada mais é, então, do que o endereço do elétron. Não tem no mesmo átomo 2 elétrons que vão apresentar os 4 números quânticos iguais. Como é que nós podemos entender esses números quânticos? É igual um endereço mesmo. Se eu perguntasse para você, por exemplo, onde é que você mora? E você me respondesse, eu moro no planeta Terra, eu moro no Brasil. Ainda fica muito vago. Então nós precisamos de mais informações para nós chegarmos até o seu endereço, não é verdade? Então você vai me dizer, eu moro na cidade de São Paulo, eu moro no bairro do Tatuapé. Então assim nós vamos cada vez especificando mais a sua localização. A mesma coisa nos números quânticos. Então o primeiro número quântico, o número quântico principal, nos diz a camada, o nível de energia. Aí o segundo número quântico, que é o número quântico secundário ou azimutal, vai nos dizer em qual subnível daquela camada o elétron se encontra. O terceiro número quântico, então, que é o número quântico magnético, vai nos dizer, dentro daquele subnível, qual orbital aquele elétron está ocupando. E, por fim, eu quero saber, dentro do orbital, que nós podemos ter até 2 elétrons, se ele é aquele que tem spin mais meio ou menos meio. E aí pronto, não vai existir um outro elétron com esses 4 números exatamente iguais. Tá legal, pessoal? Então é bem simples a ideia, é só praticar aqui que vocês vão ficar craques nos números quânticos. Vamos então fazer isso, vamos praticar aqui com os exercícios. Então olha só, pessoal, assinale o que for correto. Vamos analisar então uma a uma aqui.
podendo ter, é claro, nesse tipo de questão de somatório, nós sabemos que nós podemos ter mais de uma afirmativa correta, não é mesmo? Então, olha só, os números quânticos de spin variam de menos L até mais L, passando por zero. Pessoal, muito cuidado aqui. É o número de spin que varia de menos L até mais L? Não, pessoal. É o número quântico magnético, tá legal? Então, é o número quântico magnético que vai variar, então, aí sim, de menos L até mais L. Quais são os valores que o número quântico de spin pode ter? Apenas os números quânticos mais meio ou menos meio. Então, pessoal, mais L e menos L não está associado ao número quântico de spin, e sim ao número quântico magnético. Por isso aqui a nossa afirmativa está incorreta. Vamos ver a número 2, então. O número quântico magnético indica a energia do elétron no subnível. Mais uma vez aqui tentaram nos pegar, né, pessoal? Não. O número quântico que indica a energia do subnível é o número quântico secundário ou azimutal. Lembre-se, o número quântico principal indica o nível ou camada de energia. Número quântico secundário ou azimutal indica o subnível, S, P, D ou F. E agora, pessoal, o número quântico magnético vai indicar o quê? Vai indicar o orbital. Então, muito cuidado aí com os conceitos, tá joia? Mais uma afirmativa incorreta. A afirmativa número 2, então, também está incorreta. O número quântico magnético indica o orbital do elétron, tá legal, pessoal? Então, indica o orbital. Bom, continuando aqui, o número quântico principal indica a energia do elétron no orbital. Não, esse daqui, pessoal, nós acabamos de ver, é o número quântico magnético. O número quântico magnético, ele sim indica a energia do elétron no orbital. O número quântico principal indica o nível ou a camada de energia do elétron, tá legal? Mais uma afirmação incorreta. Vamos ver aqui a 08. O movimento do elétron ao redor do núcleo atômico gera um campo magnético externo, e o movimento do elétron em torno de seu próprio eixo gera outro campo magnético. Exatamente, pessoal. Então aqui nós temos os campos magnéticos que são gerados pelo spin do elétron. Perfeito, aqui a número 8 está correta. Então essa é a nossa primeira alternativa, a afirmação correta. Vamos ver então a 16. A região de máxima probabilidade de se encontrar o elétron em um subnível S é uma região esférica. Será que vocês se lembram disso que nós vimos quando nós falamos sobre os subníveis? Então vamos recapitular aqui, ó. Quando nós falamos dos orbitais, pessoal, o orbital S, ele realmente representa uma região esférica, onde o elétron tem máxima probabilidade de se encontrar. Então esse daqui é o único orbital que nós sabemos que o subnível S apresenta. Só para revisarmos, lembram-se que o subnível P, ele vai então de -1, 0 e mais 1. Olha só, então nós temos 3 orbitais relacionados ao subnível P. Por isso que ele também é chamado, pessoal, de número quântico secundário ou azimutal, porque ele indica, olha aqui, ó, a orientação no eixo x, y e z desses orbitais. Então aqui nós temos um orbital aqui no eixo X, um orbital no eixo Y, e esse orbital no eixo Z, vocês têm que imaginar que ele está saindo aqui da tela do computador, tá legal? Então isso aqui nós temos algo tridimensional. E aqui é uma representação, então, dos 3 orbitais do subnível P. Lembrando, então, que o orbital é a região do espaço onde é máxima a probabilidade de encontrarmos o elétron. Então vamos ler de novo aqui, a região de máxima probabilidade de se encontrar o elétron em um subnível S é uma região esférica. Exatamente isso, mais uma afirmação correta. Então aqui no somatório nós teríamos 0,8 mais 16, nós teríamos então o total aqui de 24, tá legal? Essa seria então a resposta a somatória aqui das afirmações corretas. Vamos resolver mais um exercício então, pessoal. Olha lá. O último elétron de um átomo neutro apresenta o seguinte conjunto de números quânticos. O número quântico principal igual a 3, vamos anotar aqui então. Olha só, n igual a 3.
o número quântico secundário ou azimutal igual a 1, então o L igual a 1, o número quântico magnético igual a 0 e o número quântico de spin igual a mais meio. Então, convencionando-se que o primeiro elétron a ocupar um orbital possui número quântico de spin igual a mais meio, o número quântico desse átomo é igual a... Então, viram só, pessoal? Eles nos disseram qual é a convenção que eles vão adotar. Então, para eles agora, diferentemente do que nós fizemos lá nos nossos exemplos, o primeiro elétron no orbital agora vai ter o spin mais meio e o segundo, claro, menos meio. Vamos então descobrir qual é o número atômico, qual é então esse elemento que nós estamos falando que possui esses números quânticos associados ao seu último elétron ou ao seu elétron diferenciador? Vamos ver aqui então. Olha só, pessoal, se o número quântico principal é 3, nós sabemos então que ele vai ter o seu subnível aqui mais energético no subnível 3. E aí ele nos disse, olha só, que o número quântico secundário é igual a 1. Vamos lembrar? Nós temos aqui o S, que tem número quântico secundário igual a 0, o P, número quântico igual a 1, o D igual a 2 e o F igual a 3. Se o número quântico secundário é igual a 1, então ele está no subnível P. Então aqui nós já sabemos que o seu subnível mais energético, já que nós estamos falando do último elétron, e o último elétron sempre entra no subnível mais energético, ele vai estar aqui no subnível P da terceira camada. E aí ele nos disse que o número quântico magnético é igual a 0. Então, pessoal, vamos desenhar aqui os orbitais do subnível P. Olha, o subnível P tem número quântico igual a 1. E nós sabemos, então, que sempre nós vamos ter os orbitais indo de menos L até mais L. Então, de menos 1 até mais 1. Vamos desenhar aqui. Pronto, pessoal. Desenhamos aqui, então, os orbitais aqui do subnível P. Não é isso? Que vai, então, de menos 1 até mais 1. Então, de menos 1 passando até mais 1. E ele nos disse, então, que ele vai estar aqui no orbital igual a 0. Então, ele vai estar aqui nesse segundo orbital. E aí ele nos falou, olha só, que o primeiro elétron a ocupar um orbital possui número quântico de spin igual a mais meio. E esse daqui, o último elétron, possui o número quântico de spin igual a mais meio. Pela regra de Hund, nós vamos então colocar, olha só, vamos imaginar então que o mais meio seja a setinha para cima, então nós vamos colocar o primeiro aqui nesse orbital, e quando nós colocarmos aqui o elétron no orbital 0, ele já vai ter o spin mais meio. Então, quantos elétrons eu vou ter aqui no subnível P? Eu vou ter apenas 2 elétrons, porque quando eu coloquei esse primeiro elétron aqui, ele já tinha, então, pela convenção, o número quântico de spin igual a mais meio. Eu tenho que parar, porque ele me disse, olha só, que nós estamos falando do último elétron, tá legal? Então, muito importante essa informação aqui. Nós estamos falando do último elétron de um átomo. Por isso, então, que eu tenho que parar aqui, quando eu coloquei, então, esse último elétron no orbital com número quântico magnético igual a 0, e já com o número de spin mais meio, eu preciso parar. Então, eu sei que a distribuição desse átomo termina em 3p2. Então, vamos montar aqui, pessoal, o diagrama de Linus Pauling e vamos ver, então, a distribuição dos átomos nesse elétron. Olha só. Então, lembram-se, na primeira camada nós vamos ter 2 elétrons, então, 1s2. Na segunda camada, 8 elétrons, 2s2, 2p6. Na terceira camada, nós vamos ter 18 elétrons, 3s2, 3p6, 3d10. E aqui até a quarta camada vai ser suficiente, nós vamos ter 32 elétrons. Então, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14. Pronto, então agora vamos ver a distribuição. Olha só, nós desenhamos a seta sempre na diagonal, passando pelas casas, não é isso? Então a distribuição desse átomo vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, então 2p6, 3s2. E aqui, pessoal, olha só, chegamos no subnível 3p. Vamos ter, então, que parar no 3p2. 3p2.
E aí, como ele pede para nós o número atômico, e nós sabemos que ele nos diz aqui que é um átomo neutro, então o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Além disso, a gente sabe que o número atômico é igual ao número de prótons. Então aqui, como eu tenho o número de elétrons, eu também tenho o número de prótons e, consequentemente, o número atômico. Qual é o número de elétrons aqui? Vamos somar, olha só, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 2, 14. Então aqui eu tenho 14 elétrons e, portanto, 14 prótons, o que me garante que o número atômico desse elemento aqui, desse átomo, é igual a 14. E aí, pessoal, nós temos aqui a nossa resposta na letra B de bola. 14, então, é o número atômico desse átomo. Viram só, pessoal? Então, a partir dos números quânticos, nós conseguimos identificar o átomo de qual elemento nós estamos falando, já que ele nos disse que nós estávamos tratando aqui do último elétron desse átomo, que era um átomo neutro. Com isso, nós localizamos a camada, o subnível, o orbital e o spin desse elétron e pudemos ver, então, onde terminou a distribuição eletrônica do átomo, e aí nós fizemos a distribuição completa, paramos onde o exercício nos indicou, somamos o número de elétrons, e aí nós descobrimos quantos elétrons esse átomo possuía. E nós sabemos, como era um átomo neutro, que o número de elétrons era igual ao número de prótons, e o número de prótons nada mais é do que o número atômico do átomo. Tá joia, pessoal? Então aqui nós vimos os números quânticos e com isso nós terminamos o nosso módulo sobre os modelos atômicos. Um forte abraço a todos, vejo vocês na próxima aula.